Graças a Deus, quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs, amigos ouvintes, com a preciosa, sublime, esplêndida, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, convidando a todos vocês para lermos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o manual da vida cristã. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando os discípulos estavam ali, sem Jesus no barco, sem Jesus na embarcação, começaram a serem assolados pela tempestade, pela fúria do mar, pelas ondas encapeladas e bravias que balançavam o barquinho, estavam quase indo a pique, estavam quase naufragando, não tinham Jesus no barco para socorrê-los, mas a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles, andando por cima do mar, porque a Bíblia diz no Salmo 46, verso 1, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, e ele ali desafiou a lei da gravidade, andando por cima do mar, cumprindo aquilo que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 9, verso 8, lá no Antigo Testamento já profetizava esse feito, dizendo que o Deus, ele anda sobre os altos do mar, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Elohim, ele anda sobre os altos do mar, e ali estava Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra, andando sobre o mar, vencendo a lei da gravidade, para socorrer os seus discípulos. E ali, quando eles viram aquele vulto que vinha andando por cima das águas, a Bíblia diz que eles gritaram: é um fantasma, é um espectro, é uma assombração, porque estavam sob o domínio do medo, estavam assustados, aterrorizados, amedrontados, angustiados, desesperados, achando que iam morrer naquela situação. Mas Jesus disse: sou eu, não temais, porque eles gritaram de susto, e Jesus então disse: sou eu, não temais, não tenhas medo. Era Jesus que ia para socorrer, como a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, bem presente, e Jesus estava ali bem presente para socorrer os seus discípulos. E a Bíblia diz que Pedro, então, olhando para Jesus Cristo em cima das águas, ele disse: se é o Senhor mesmo, me manda, me ordena que eu ande por cima do mar. Veja que Pedro teve uma experiência sobrenatural com Deus, teve uma experiência fantástica, extraordinária, incrível, espetacular, formidável, inigualável com Deus, uma experiência que mudou a sua vida, uma experiência que eu creio que acrescentou a fé de Pedro no Deus do sobrenatural, no Deus El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, vou usar aqui nas minhas palavras, Jesus disse: Pedro, vem, anda
anda sobre as águas. E Pedro saiu andando sobre as águas ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Os outros discípulos ficaram no barco. Tomé não pediu para andar sobre as águas, Bartolomeu não pediu, Filipe não pediu, outros discípulos não pediram para andar sobre as águas, nem sequer João, o apóstolo do amor, pediu para Jesus para que andasse sobre as águas. Mas Pedro teve esta fé, Pedro teve essa confiança, que Deus é o Deus do impossível, que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 19, verso 26, que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não há problema que Deus não possa resolver, não há doença que Deus não possa te curar, não há necessidade que Deus não possa suprir. Aquilo que parece impossível para o ser humano, Ele quer fazer, Ele quer entrar em cena na tua vida, Ele quer realizar, Ele quer abrir as portas que estão fechadas na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Tão somente crer, tão somente acreditar e colocar a sua fé em ação e receber as maravilhas de Deus, a plenitude da bênção do Senhor Jesus Cristo. Pedro começou a andar sobre o mar, mas de repente, em vez de olhar para Jesus, que a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, quando Pedro saiu do barco, começou a andar sobre o mar, ele olhava fitamente para o Senhor Jesus Cristo, ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé, e a sua fé estava produzindo frutos, e ele estava colocando a fé em ação, andando sobre o mar. Mas de repente ele desviou os olhos do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe o barulho de uma onda furiosa que se levantou, e ele desviou o olhar do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que por um pequeno instante ele duvidou, talvez pensou: o que eu estou fazendo aqui, andando em cima deste mar, o que é isso? E duvidou naquela hora, e começou a se afogar, começou a submergir nas águas furiosas daquele mar, porque duvidou por um pequeno instante, e ali então começou a perecer. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não decepciona, Ele não frustra, Ele não desaponta aqueles que creem no seu poder. E Ele foi em socorro de Pedro, tomou a mão do apóstolo, puxou ele, que estava sendo submergido para o mar, salvou a sua vida e disse: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas veja bem, meu irmão, minha irmã, se Pedro era um homem de pouca fé e duvidou, o que dirá daqueles que não tiveram coragem de sair daquele barco, de sair daquela embarcação? Agora, quando haveria uma reunião daqueles discípulos com o Senhor Jesus Cristo, um culto de pregação do Senhor Jesus Cristo e adoração, agora Filipe, Tomé, João, aqueles outros homens de Deus, não poderiam dar esse testemunho, não poderiam dizer: nós andamos por sobre o mar. Mas Pedro poderia se levantar no meio da congregação e dizer: eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, e essa experiência mudou a minha vida. Que experiência tu tivesse? Eu andei sobre o mar, eu vi Jesus Cristo andando sobre o mar. E a Bíblia só relata esses dois homens que andaram sobre o mar. Um era o único e verdadeiro Deus e a vida eterna, 100% homem e 100% Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, que estava num corpo humano, mas era Deus revelado na carne. E o outro homem que andou sobre o mar
foi o apóstolo São Pedro, não foi Moisés, não foi Abraão, o pai da fé. Pedro teve essa experiência com Deus, e quando você tem uma experiência poderosa com Deus, a sua fé é aumentada, a sua fé é desenvolvida, você passa a crer mais no Deus que você serve, e você passa então a realizar as obras de Deus com fé, e através da sua fé, o poder de Deus, a unção sobrenatural de Deus, vem a revestir a tua vida, para que você seja um vaso de bênção nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus quer usar de uma forma sobrenatural a tua vida, de uma forma sobrenatural Ele está usando a minha vida, para te transmitir esta palavra de fé, esta palavra de renovação para a tua vida espiritual, esta palavra que vai mudar a tua história, e vai mudar a tua vida. Aqueles que ficam no barco, aqueles que não dão lugar ao Espírito Santo, contam os testemunhos que outras pessoas receberam. O irmão fulano foi abençoado, a irmã fulana foi curada do câncer, o irmão fulano alcançou uma grande prosperidade, um grande milagre, e fica contando os testemunhos alheios, os testemunhos dos outros. Mas aquele que tem uma experiência sobrenatural com Deus, contra os seus próprios milagres, diz: eu tive visões, eu sonhei sonhos espirituais, eu tive visões, eu tive revelações de Deus. Deus me usou para orar por uma pessoa que era cega, foi curada da cegueira. Aquele pastor, ele conta que Deus usou ele para orar pelo paralítico, e o paralítico andou, que Deus usou ele para orar pelo surdo, como me usou para orar por uma irmã chamada Vera Mirig Henke, que estava surda de um ouvido. E um dia eu cheguei na casa daquela senhora, e ela estava ali surda, disse: pastor, eu não escuto deste meu ouvido. E ali Deus me deu a revelação, Deus me deu a inspiração na hora, quando Jesus chegou e tocou o ouvido de um homem surdo e disse: Éfate, abre-te o ouvido. E aquele homem escutou, pôde escutar a palavra de Deus, pôde escutar os hinos de louvor e adoração a Deus, pôde ouvir de maneira perfeita. E ali eu orei, coloquei a mão no ouvido daquela senhora, eu disse: Éfate, abre-te o ouvido. E aquela senhora ficou espantada, ficou atônita, e ela disse: o que o Senhor fez no meu ouvido, que eu estou ouvindo perfeitamente da minha audição. E outro dia eu estava dentro do ônibus para ir ao centro, e aquela senhora entrou no ônibus, e ali ela disse para o motorista, ela disse para os passageiros daquele ônibus: é esse homem que me curou da minha audição, foi esse homem que me curou dos meus ouvidos. E ali dentro daquele ônibus eu disse: não fui eu, mas foi o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado, mas nos dias de hoje, Ele está operando maravilhas, sinais, prodígios e milagres, está te preparando para ti, para mim, um futuro glorioso, maravilhoso, um futuro extraordinário, um futuro de vitória. Então somente creia. A Bíblia diz em São João, capítulo 14, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela embarcação com Pedro,
e ali repreendeu o mar, o vento, fez-se a bonança, a calmaria naquele barco que estava quase naufragando, porque se Jesus está no barco, bênçãos virão, dias melhores virão, a tua história será mudada, a tua vida será abençoada, você terá a verdadeira felicidade, você terá a paz, a alegria, o gozo do Espírito Santo. Ele vai operar maravilhas na tua vida, Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3, clama a mim, disse Deus, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Com esta passagem bíblica e esse pequeno comentário de introdução, quero desde já mandar a minha saudação cristã para todos os amados irmãos e irmãs que estão participando comigo através do WhatsApp, do grupo A Voz da Palavra de Deus, do canal A Voz da Palavra de Deus, também aqueles que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, Batismo Verdadeiro em Nome de Jesus, o único Deus, Obra Missionária, África, Moçambique, deixando aqui um convite exclusivo para você cadastrar-se no grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, que Deus me deu a inspiração para criar esse grupo no Facebook. Você vai ali, naquela luneta ali, você digita ali, Tudo em Nome de Jesus Cristo, vai aparecer ali grupos, você pressiona o dedo ali em grupos, vai aparecer o grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, você se inscreve conosco para receber os links de meditação da Palavra de Deus e a oração da fé, a oração da cura, do milagre, das bênçãos de Deus para a tua vida. Também você pode se inscrever nos grupos dos quais eu fui convidado para ser administrador e moderador. Estou participando juntamente com esses irmãos do grupo Bíblia e Oração, Batismo Verdadeiro em Nome de Jesus, o único Deus, Obra Missionária, África, Moçambique, e você pode se inscrever conosco em outros grupos também dos quais eu participo. E a minha saudação, o meu carinho a todos os meus seguidores do Instagram, do TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página no Facebook, no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a todos vocês agora para a leitura bíblica da meditação desta noite, do nosso aprendizado espiritual, revelado pelo Espírito Santo, revelado por Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 em diante. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 em diante. Se você não tem a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia, leia a palavra de Deus. Você terá o tesouro mais lindo, mais precioso, mais valioso, mais importante, mais maravilhoso que existe, que é a palavra do nosso Deus. Jó, capítulo 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei daquilo que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 1 ao verso 6. Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, o meu pedido nesta noite, que o Senhor venha aplicar
a tua palavra no coração dos nossos ouvintes, Pai, para que venham aprender de ti, que és manso e humilde de coração, para que venham crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fala conosco nesta noite, Pai. Cura, liberta, transforma, produz um novo nascimento através da pregação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: uma experiência poderosa com Deus, uma experiência inacreditável com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus. A minha vida, eu tive muitas experiências extraordinárias com Deus, porque Deus, Ele quer ter experiências conosco, Ele quer que nós tenhamos mais comunhão, mais intimidade, Ele quer que nós voe como águia nas asas da revelação da sua palavra, Ele quer que nós tenhamos a plenitude da bênção de Cristo, Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância, Ele quer desenvolver a nossa vida, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida. É por isso que Ele faz com que eu e você tenhamos experiências maravilhosas com Deus. E eu quero nesta noite contar um testemunho de um grande milagre que Deus operou através da minha vida. Por que que Deus operou esse milagre? Para acrescentar a minha fé, para aumentar a minha fé, para que Ele viesse revelar-se a mim, que Ele era o Deus do impossível, que Ele poderia me usar de uma maneira extraordinária. Talvez você esteja duvidando, talvez Deus não tenha te usado ainda, porque há muita incredulidade na tua vida. O que eu farei, pastor Flávio? Faça como os discípulos no Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus Cristo chegaram diante do divino mestre e pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Quanto mais fé eu e você tivermos, mais bênção de Deus alcançaremos, mais poder de Deus virá sobre a nossa vida, mais milagres maravilhosos veremos Deus operar nesta terra, porque Deus opera através da nossa fé. A Bíblia diz em Marcos 9, 23, que tudo é possível para aquele que crê. João 14, 12, como eu já falei, Jesus Cristo, Ele disse que nós operaríamos milagres maiores do que aqueles que Ele operou quando esteve nessa terra, através do poder da fé no Senhor Jesus Cristo. Bênçãos maravilhosas serão operadas em nossas vidas. Então Jó falou: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora Jó havia também tido uma experiência com Deus, curando aquela lepra que havia atingido o seu corpo, desde a ponta do pé até o alto da cabeça, sendo curado daquela doença, vendo a sua família restaurada, vendo a sua prosperidade restaurada. Jó podia te dizer: agora eu não te conheço apenas na teoria, mas eu te conheço na prática, porque o Senhor operou na minha vida. Eu estava derrotado pelo diabo, meus filhos morreram, a minha prosperidade se foi, até a minha mulher murmurava e se queixava de mim. Eu estava numa situação terrível, mas Deus me tirou da cinza, Deus me tirou do pó. Eu conheço Deus na prática. Eu tenho, podia dizer Jó, milagres para contar, maravilhas para contar, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando eu era um obreiro novo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, fui chamado para realizar
a obra de Deus, e ali eu ainda tinha pouca fé, eu não tinha experiência, eu ainda era envergonhado, e ali Deus me dirigiu para ir levar a palavra de Deus no hospital. Dentro de um hospital, eu entrei naquele hospital rapidamente, para não tomar muito tempo contando esse testemunho. Eu entrei naquelas alas do hospital, não escolhia a ala que eu entrava, se era a ala dos cancerosos, dos aidéticos, seja como for, eu ia entrando naqueles quartos, naquelas alas, para orar pelos doentes, ouvindo a ordem, a ordenança, o mandato do Senhor Jesus Cristo, para levar a sua palavra dentro dos hospitais, onde você encontra pessoas em desespero, pessoas angustiadas, pessoas desenganadas pela medicina humana, pessoas tristes, amarguradas, muitos até abandonados pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela sua família, tirados dentro de um hospital sem esperança, e você vai ali e você leva Jesus Cristo, a esperança da glória, a esperança que ressuscitou ao terceiro dia, a esperança para a mudança total, completa e maravilhosa na vida do ser humano. E ali eu fui então orando por aquelas pessoas. Deus me ensinou a não gritar dentro dos hospitais, que eu orasse baixo, que eu falasse baixo. Ali estão muitas pessoas doentes ali. Eu comecei a fazer segundo a revelação de Deus, comecei a orar por todas as pessoas, chegando em cada leito, pregando o evangelho para aquelas pessoas, lendo Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Orei por todas as pessoas daquela ala que eu entrei, mas ali olhando, eu vi um homem esquelético, eu vi um homem que estava puro osso, um homem que estava os seus ossos salteados com o câncer. E eu olhei para aquele homem, eu digo, por esse eu não vou orar. Veja bem a minha ignorância, eu era um obreiro novo, eu disse, esse aí está esperando a morte, esse aí está morrendo a mim. Orei por todos os outros doentes, mas por aquele eu ia deixar para trás apressadamente, para ir a outros quartos, a outras alas, levar a palavra de Deus. E quando eu ia saindo ali pela porta, aquele homem me chamou. Veja que vergonha, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Aquele homem me chamou e disse, tu não vais orar por mim? E eu me voltei então para ele, digo, então eu vou orar pelo senhor. Era um homem sargento da brigada, era um homem da polícia, da brigada militar. E ali então eu orei em favor daquele homem. E ele disse, na próxima vez, toda semana o senhor vem aqui. Eu digo, toda semana eu venho aqui trazer a palavra de Deus. Quando o senhor vir de novo, vem aqui orar por mim. Orei, repreendi aquela doença, aquela enfermidade. Ainda não tinha visto cura divina, milagres, maravilhas do Espírito Santo. Orei por aquele homem. Na próxima semana voltei, aquele homem estava melhor, conversei com ele. Na outra semana voltei, aquele homem estava melhor, continuei orando por ele. O médico então bateu radiografias e disse, eu não sei o que aconteceu, não encontro mais o câncer no corpo desse homem. Bateu todas as radiografias possíveis e aquele câncer havia sumido. E aquele homem começou a engordar, a se alimentar dentro do hospital. E ali então começou até mesmo a tomar chimarrão naquele hospital, com a sua térmica, com a sua cuia de chimarrão. E toda vez que eu ia ele me convidava, estava alegre, feliz. Disse, o médico não achou mais câncer em mim, eu creio que eu estou curado. Entregou a sua vida para Deus, e através daquele milagre, Deus acrescentou a minha fé para orar pelos cancerosos, para orar pelos aidéticos, para orar pelos paralíticos, para orar por cegos, mudos, surdos, leprosos, para orar por todas as pessoas. E Deus operou sinais, Deus operou prodígio, Deus operou maravilhas. Quando eu fui à cidade de Butiá, ali próximo a Porto Alegre, ali veio no culto uma senhora que tinha uma deformação em todo o seu corpo.
corpo, feridas em todo o seu corpo, o seu rosto era feio, era horrível, mas aquela senhora era cria no poder do Deus vivo, e ali eu orei em favor dela, e ela foi curada. E certo dia eu andava pela rua, e encontrei uma senhora caminhando pela rua, e aquela senhora me cumprimentou, e eu não reconheci, e aquela mulher disse: eu era aquela que o Senhor orou, que estava deformada, cheia de câncer, cheia de feridas, e Deus me curou, e Deus restaurou a minha saúde, porque Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus de maravilha. Em Marcos 16, verso 15, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão aos que creem. Você crê, meu irmão? Então os sinais acontecerão na tua vida. Você porá as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Em nome de Jesus Cristo, você expulsará os demônios, você expulsará obras de macumbaria e de feitiçaria. Pessoas serão libertas, transformadas pela sua fé, pelo seu testemunho, por aquilo que Deus vai te dar. Deus vai te dar os dons espirituais para você realizar a obra de Deus e produzir os frutos do Espírito Santo nesta terra. Eu quero orar em teu favor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. É a hora do milagre, é a hora da vitória, é a hora que o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, a unção divina virá para te abençoar nessa hora. Então somente creia e receba a bênção de Deus. Levante um clamor juntamente comigo, ore aí na sua casa, aonde você estiver, no seu carro, no seu caminhão, viajando, recebendo esta palavra, ore juntamente comigo e receba os milagres de Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo a Ti nessa hora, em favor de todos os nossos ouvintes, Pai. Eu te peço, meu Deus, cura agora o doente, Senhor, seja qual for a doença, a enfermidade, o Senhor cura qualquer enfermidade, o Senhor repreende qualquer doença, Pai. Diz o Salmo 103, verso 3, que é o Senhor quem perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de todas as nossas iniquidades, e nos cura de todas as doenças, nos sara de todas as enfermidades. Toca agora, Senhor Jesus Cristo, queima o câncer, queima o vírus, HIV, osteoporose, diabetes, rinite, artrite, artrose, reumatismo, problema de colesterol, pressão alta, pressão baixa, sinusite crônica, alergia, coceira, feridas na pele, tumores cancerígenos, hérnias, pedra nos rins, pedra na vesícula, falta de circulação de sangue, veias entupidas sejam desobstruídas pelo poder de Deus. Toca, Senhor, queima doenças na cabeça, queima, Senhor, queima doenças no coração, doenças no pulmão, doenças no pâncreas, nos rins, no fígado, no esôfago, na laringe, na faringe, queima doenças no estômago, queima úlcera gástrica, queima, Senhor, coágulos, inflamações, infecções, hemorragias, dores no corpo, dores nas pernas, na junta, nos artérios, nas pernas, nos braços, na coluna, dores de cabeça, dor nos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu ministro a cura divina, Pai, sobre essas vidas agora. Queima o coronavírus, queima, Senhor, a gripe H1N1, vírus de resfriados, Pai, vírus terríveis que tem assolado o planeta Terra. Restaura a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também eu oro pela libertação do oprimido, do perturbado, daquele que está aprisionado por obras malignas, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, pelo poder da Tua palavra, que o diabo saia, ai da vida dele,
dele, ai da vida dela, ai desse homem, ai desta mulher, ai desta vítima, ai deste lar, ai dessa família, ai a Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Receba a unção divina, receba a unção que despedaça o jugo do diabo, em nome de Jesus Cristo. Liberta, queima toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, em nome de Jesus. Toda trama, todo ataque do diabo, cilada do diabo, seja destruída, seja queimada, em nome de Jesus Cristo. E o viciado seja liberto do cigarro, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do pecado, dos maus costumes. Receba a libertação, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto por Deus. A Bíblia diz em São João, capítulo 8, versos 32 e 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja liberto, nascido de novo pelo poder do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abençoa a tua vida financeira, Deus te dará uma grande prosperidade na tua vida, no teu lar, na tua família. Abençoa a tua família com a bênção do Salmo 128, haverá paz, amor, união, intimidade, alegria, felicidade no teu lar, na tua família. Abençoa o teu sono com a bênção do Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Você vivia oprimido, ouvindo vozes, vendo vultos, vendo fantasmas, sonhando com pessoas que já morreram. Você vai deitar, vai dormir, vai descansar, vai ter uma noite de sono tranquilo, de paz, de calma, de serenidade, guardado, protegido pelo poder de Deus. Eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga, eu creio, eu acredito, eu seguro a minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, vou deixando a todos vocês o meu convite para que você venha se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.